Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Livro profético, apocalíptico. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém, amados? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Amém. Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque a tua palavra, Senhor, fonte de vida, já nos tem vida. Que o Senhor possa agora, Senhor, tocar no mais profundo do nosso ser e nos dar a entender, ó Deus, essa palavra que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós possamos ser fortalecidos na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma vez, certa feita, um jovenzinho, um mocinho, talvez um pré-adolescente, provavelmente um pré-adolescente, ele foi à fazenda, foi almoçar na fazenda junto com a família, mas ele sempre chegava lá e encontrava o almoço pronto, mas dessa vez ele foi bem mais cedo, ele foi na parte da manhã, e ele chegou lá e ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto, Chegou lá, o pessoal estava se preparando para fazer o almoço. Então a primeira coisa que eles estavam fazendo era matar os frangos. Pegavam os frangos e cortavam a cabeça do frango. Mas o que ele assim achou mais estranho, mais incrível, foi que cortavam a cabeça do frango e colocavam no chão e ele saía correndo. Ele olhava aquilo, aconteceu com um frango, 2 frangos, 3 frangos, a família era grande, Por fim ele atentou, falou: tio, mas por quê? E corta a cabeça do frango e ele sai correndo assim mesmo. O tio, não sabia assim muito sobre ciência, ele não soube dizer, olha, é um reflexo, vamos dizer assim, um reflexo que ele tem, é algo que é normal, a ciência explica assim, Mas ele falou na sua simplicidade: é porque o frango não sabe ainda que morreu. Verdade, de uma certa forma, o seu corpo ainda não avisou, o seu cérebro já não está lá mais, e ele tinha morrido, Então ele sai correndo. Faz sentido, Mas amados, essa igreja, da qual nós acabamos de ler aqui, a igreja em Laodiceia, segundo o que nós acabamos de ler da palavra do Senhor, nós podemos perceber que essa igreja, ela estava exatamente como a situação desse frango, Ele estava morto, mas não sabia. Amados, nós vamos esta noite aprender um pouquinho
pouquinho a respeito do que a palavra de Deus nos fala, a respeito dessa igreja, e a respeito daquilo que o Senhor quer que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós, como indivíduos, porque, amados, nós, cada um de nós, independente de nós estarmos em grupo, ou estarmos cada um ali na sua casa, mas se reunirmos no final de semana, todos nós, individualmente, somos igreja do Senhor Jesus Cristo, para o qual o Senhor tem uma grande obra, para o qual o Senhor tem grandes planos e grandes coisas Ele espera de nós. Então nós precisamos aprender o que o Senhor quer nos dizer esta noite a respeito dessa igreja. A primeira coisa que nós precisamos entender, a respeito da igreja, a respeito do Apocalipse. Primeiramente, o que é o Apocalipse? O Apocalipse foi um livro escrito pelo apóstolo João, enquanto esteve lá na ilha de Patmos. Ele passou lá os seus últimos anos de vida, prisioneiro ali, e ali Deus deu a ele revelações sobre coisas que estariam acontecendo nos anos seguintes, no Império Romano, mas também coisas que ainda iriam acontecer no final dos tempos. É um livro que fala a respeito de coisas futuras, coisas que até já aconteceram, mas coisas que ainda estão por acontecer. Especificamente, esse livro, neste capítulo, ele está escrevendo a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Um pouquinho antes, ele começa a falar a outras igrejas. Na verdade, são 7 igrejas. Cada igreja representa um círculo de igrejas. E essa carta era para ser enviada para cada uma dessas igrejas. Ela deveria ser reescrita, deveria ser passada para as outras igrejas, para que aquelas igrejas entendessem o que o Senhor tinha para dizer a cada uma delas. Amados, e aqui nós encontramos uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Uma igreja que foi fundada por Antíoco e que recebeu o seu nome porque a sua esposa se chamava Laodicea, uma coisa assim. E aí ele colocou o nome da cidade, nomeado por causa dela, Laodiceia. Essa era uma cidade muito rica, uma cidade que era muito próspera, porque ela trabalhava com a indústria bancária, trabalhava com a indústria de lã, uma lã negra, que praticamente só eles ali que tinham, e também tinha uma faculdade, uma escola de medicina que produzia um colírio. Era o único lugar que eles faziam aquele colírio, aquele remédio para os homens. Preste atenção nisso, porque isso vai ter alguma coisa a ver daqui a pouco. Então era uma igreja bastante próspera, bastante rica. Mas aí Jesus começa, através do Espírito Santo, a falar com essa igreja. Ele diz ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? O Amém é aquele que é digno de todo louvor, que é digno de confiança. Lembra, aquele povo, eles tinham a sua base também no banco. E quando você vai ao banco, você vai pedir um empréstimo, você tem que ter alguém ali que assine por você. E essa pessoa que vai assinar por você, ela tem que ser alguém digno de confiança. Então ele está dizendo aqui: olha, pode escrever o que eu estou dizendo para vocês, é algo que tem valor, é algo que vai acontecer, é algo que vocês podem anotar, porque eu sou o Amém, o digno de toda a confiança. E ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E assim ele continua: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Quando você vê essa passagem aqui, esse pedaço, você começa a pensar nas outras igrejas, as igrejas da Filadélfia, a igreja de Sardes, de Tiatira. E eu posso dizer uma coisa: em todas as outras igrejas, Jesus encontrou algo de que louvar aquela igreja. Em todas as outras igrejas ele pode dizer: olha, vocês estão mal nessa situação,
vocês são dignos de louvor porque isso, por causa disso, por causa daquilo. Essa igreja não. Essa das sete igrejas, ela não recebe louvor, ela não recebe do Senhor um louvor por aquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque ele considera que ali está tudo negativo. E ele continua dizendo àquele povo: conheço as suas obras, e nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Amados, vamos tentar entender isso. O que é ser frio? O que é ser quente? Ser frio aqui está dizendo em termos espirituais. Quente também, espiritualmente falando, e morno também, espiritualmente falando. Mas vamos entender o morno do qual ele está falando aqui. Ele está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo que ao mesmo tempo que aquele povo, ele está falando em termos de temperatura, ele está falando também em termos de sentimento, em termos espirituais. Está falando também que aquele povo, em alguns aspectos, ele está ali desanimado, ele está ali devagar, ele está ali não se importando com nada. Então Jesus, quando ele diz aqui que eles estão mornos, ele está dizendo que aquele povo, eles não são frios, porque aquele que está frio, ele está distante da palavra do Senhor, ele não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o que está morno, ele está numa situação intermediária. Ele reconheceu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas em um determinado momento ele parou de se importar. O que ele está dizendo a respeito dessa igreja? Ele está dizendo que essa igreja, que foi uma igreja que foi chamada a pregar o Evangelho, uma igreja que foi chamada a ter amor uns pelos outros, essa igreja se deixou esfriar, essa igreja se deixou perder aquele zelo, aquele amor, aquela vontade de ver vidas sendo salvas, de ver pessoas conhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amados, isso é sério. E nisso eu me lembro de uma outra historinha que eu quero contar para vocês. Era uma vez uma estação de salvamento que ficava do lado de uma praia. E essa estação de salvamento, ela tinha ali várias ocorrências. Alguém começava a naufragar, o navio começava a afundar, eles iam lá, pegavam o seu barco, enchiam de homens ali, iam correndo ali, iam remando, até que eles começavam a salvar aquelas pessoas que estavam ali. Aí um dia, eles foram reconhecidos como pessoas de valor, como pessoas que abençoavam a vida de outras pessoas através do salvamento. E aí o governo foi lá e deu uma grande quantidade de dinheiro para eles. E eles reformaram toda aquela estação de salvamento. Colocaram ali um piso lindo, um piso brilhante. Colocaram ali camas confortáveis. Colocaram um aparelho de DVD. Colocaram televisão de plasma. Colocaram ali uma série de confortos, uma série de coisas maravilhosas. E aquela estação de esqui foi mudando. Foram colocando ali uma série de coisas. E aí, amados, você imagina, a estação de esqui melhorou, né? A estação de esqui não. A estação de salvamento melhorou. A estação de salvamento, ela cresceu. Ela pôde servir melhor ao Senhor. Nada. Justamente o contrário. Porque o povo começou ali a se assentar naqueles sofás confortáveis, a dormir naquelas camas confortáveis. Começou a olhar aquele chão ali, todo bonito, né? Aquele ar-condicionado gostoso quando estava frio, quando estava quente, aquele aquecedor quando estava frio. E aí eles começaram a se deixar tomar por uma preguiça. Começaram a se deixar tomar por um sentimento de não estou nem aí. E a partir daí o número de mortes, o número de salvamentos começou a cair. O número de mortes começou a
Por quê? Porque aquele povo pensava, mas eu vou trazer aquele povo que está lá, saindo da água, eles vão passar pela areia, vão chegar, vão sujar o nosso chão bonito aqui, nosso chão lindo aqui. Eles vão estragar com aquela roupa molhada os nossos sofás, todos confortáveis. Não! E aí, aquela estação, ela perdeu a sua essência. Ela perdeu o motivo que ela tinha para existir, que era salvar vidas, que era cada vez mais trazer pessoas que estavam se afogando no mar para a terra firme. Provavelmente, amados, foi isso que aconteceu com essa igreja em Laodiceia. Por isso que Jesus está dizendo para ela: eu conheço as vossas obras. Jesus conhece, amados, as nossas obras. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele sabe aquilo que cada um de nós está fazendo ou está deixando de fazer. Ele sabe tudo aquilo que nós deveríamos fazer, mas não estamos fazendo. Nós, como indivíduos, vamos falar como igreja, nós como indivíduos, porque, amados, uma igreja, uma congregação, um ajuntamento de pessoas é formado por pessoas individuais. E quando uma pessoa individualmente, ela deixa de fazer aquilo para qual ela foi chamada, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra, é que acontece isso que nós estamos vendo aqui, amados. E ele continua dizendo aqui: e porque quem dera fosse frio ou quente. Aí talvez você vai dizer assim: mas pastor, por que Jesus está dizendo quem dera eles fossem quente? Eu entendo, mas e frio? Porque, amado, o problema não está no fato de ser quente ou frio, mas no fato de que o morno, ele não acha que ele precisa de alguma coisa. Ele pensa: eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que se lasque aquele que está afogando lá fora, que se lasque aquele que está no escuro lá fora. Eu não vou largar a minha televisão, eu não vou largar o meu Facebook, eu não vou largar os prazeres que estão diante de mim para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Não, que se lasque, tem alguém que vai fazer. Se o fulano não fizer o meu plano, o outro vai fazer. E era isso mais ou menos que começou a acontecer aqui com esse povo. Um sentimento de: tá bom assim, não preciso de mais, não preciso de mais nada. Então, amados, por esse motivo, Jesus continua dizendo assim: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha a palavra que ele está dizendo aqui. Amados, isso tem a ver também com aquilo que nós falamos. Aliás, nós não falamos, eu cheguei a dizer. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade abençoada em termos de dinheiro. Era uma cidade muito abençoada, mas só tinha um problema nessa cidade. O problema de lá era a água. Eles não tinham um lugar que produzisse água, eles não tinham poços ali que produzissem aquela água gostosa. A água deles vinha de 9 quilômetros de distância. De 9 quilômetros de distância, através de aquedutos. Quando a água chegava em Laodiceia, como é que ela estava? Morna. Ali era um lugar meio deserto. Então, amados, a água estava morna. E o que é uma água morna? Você bebeu água morna? Você sente quando você bebe água morna? Te dá uma certa vontade de vomitar, tá? Por quê? Porque não tem gosto, sem graça, é um negócio esquisito. E Jesus está dizendo isso, porque nós não somos nem frios, nem quentes, nós somos às vezes mornos. Ele quer vomitar. Então nós não podemos ser mornos, nós temos que nos aquecer, nós temos que pegar fogo por Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui. Agora, aí tem um motivo. O motivo pelo qual ele diz que a pessoa, por que a pessoa se tornou, a igreja se tornou morna.
abastado e não preciso de coisa alguma. Olha só. Porque sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí ele diz: e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que ele está dizendo aqui. Amados, aquele povo batia no peito e dizia: nós somos uma cidade rica, nós somos uma cidade abastada, e por causa disso como nós temos dinheiro, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Era o que eles diziam, esse povo. Agora olha, amados, o que Jesus diz para eles? Ele diz para eles: olha, vocês são miseráveis, pobres. Eles achavam que eram ricos, mas eram pobres, cegos. Uma cidade que tinha uma produção de colírio, uma cidade que tinha uma produção de remédio para os olhos, e eles eram cegos e nus. Uma cidade que produzia lã, a melhor lã negra que existia ali, e eles estavam nus. Paulo está trabalhando, Paulo não, João, o Espírito de Deus está trabalhando aqui justamente as coisas que aquela igreja achava que tinha como diferencial na vida deles, que eram ricos, que produziam roupa, que produziam remédio para os olhos, mas nem por isso deixaram de ser pobres, deixaram de estar nus e deixaram de estar cegos. E é por esse motivo que Jesus diz para eles: é por isso, aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres. Ou seja, eu te aconselho que você busque a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza, ela não está nos bens materiais, ela não está naquilo que se conquista, mas naquilo que nós espiritualmente recebemos. Vesturas brancas para te vestires. Não adianta você achar que você tem roupa bonita, que você tem roupa linda, enquanto que a roupa que você está precisando é espiritual. Uma vestidura branca, lavada pelo sangue do Cordeiro. É isso que ele está dizendo, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio. Mas aquele colírio que eles produziam lá, não. O colírio espiritual, para ungir os olhos, a fim de que possam ver. A fim de que possam ver. E ele continua dizendo: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependido. Jesus está dizendo: igreja de Laodiceia, eu estou aqui puxando a orelha de vocês, porque eu amo vocês, porque eu não quero que vocês se percam. Eu estou aqui dizendo tudo isso para vocês, porque eu tenho amor por vós. E ele diz: arrependam-se. O que significa a palavra arrepender? Arrepender significa deixar o caminho que leva à perdição e tomar um caminho que leva para a bênção. É isso que ele está dizendo. Sê, pois, zeloso. O que é zeloso? O que é ser zeloso? Ser zeloso, amado, nada mais é do que fazer as coisas com cuidado. O que a palavra de Deus nos diz? Que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, que é maldito o homem ou a mulher que faz a obra do Senhor relaxadamente. O contrário de fazer relaxadamente é fazer zelosamente. Jesus está dizendo para essa igreja que está em vias de morrer, que está em vias de cair no sono profundo, que já está dormindo. Jesus está dizendo para eles: acorda, igreja, acorda e assume sua identidade, a identidade que vocês têm. Acorda. Qual é a lição? Nós
Igreja Metodista em Morragudo, podemos aprender com essa lição. Nós podemos aprender que nós não podemos deixar que isso que aconteceu com essa igreja que está aqui aconteça conosco. Nós não podemos deixar que esse não estou nem aí penetre nos nossos corações. Eu não estou dizendo, talvez você vai dizer assim, o pastor está dizendo que nós somos uma igreja morta, o pastor está dizendo que nós somos uma igreja morta, está dizendo que nós somos como aquele frango lá que está caminhando sem cabeça. Não, eu não estou dizendo isso não, amados. Eu estou dizendo que nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Que nós, quando percebemos que estamos com sono, assim, daquela vontade de ficar em casa, daquela vontade de não estar presente nos trabalhos, que nós devemos dizer: não, eu não posso deixar que esse sono tome conta de mim. Eu não posso deixar que essa indiferença tome conta de mim, porque eu não fui chamado para ter um espírito nem de medo, nem de indiferença, nem de desânimo, nem de cansaço, mas eu fui chamado para ser um pregador do Evangelho, para viver a espiritualidade do Senhor lá dentro de mim. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu fui chamado para levar coisas positivas que o Senhor trouxe para mim, para testemunhar, para fazer aquilo que a irmã fez aqui agora mesmo, para dizer: Jesus foi na minha casa, consertou relacionamentos que estavam destruídos ali, Jesus fez um milagre ali. Nós temos, amados, que testemunhar, não apenas aqui para a igreja, mas lá no lugar onde a irmã trabalha, lá para a vizinha do lado, que talvez tenha a mesma situação acontecendo na vida dela, em todos os lugares. E isso, amados, é ser igreja. Você percebe uma coisa: muitas vezes as pessoas acham que avivamento é somente manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas não é só isso, amados. Não é só isso. Vocês viram o que aconteceu aqui semana passada? Nosso irmão Osmar foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus e profetizou. Aliás, ele adorou o nome do Senhor. Mas, amados, não ficou por conta disso apenas. Ele chegou em casa e ele fez aquilo que o Senhor nos chama a fazer: perdoar, acertar aquilo que nós temos que acertar uns com os outros. Precisa fazer esse ato de perdão que ele fez, esse ato de dar, de pedir perdão, de abraçar, de dizer: eu te amo, né, irmão? Tem que ter esse momento também. Agora eu vou dizer para vocês que muitos não têm esse momento, porque o seu coração não está preparado para liberar perdão. Nós precisamos de avivamento. Todos nós. Igreja de Morragudo, igrejas metodistas em todos os lugares, igrejas assembleias de Deus, igrejas presbiterianas, igrejas de todas as denominações, precisamos de avivamento do Senhor em todo momento. Nós precisamos, como quando nós estamos lá fazendo um churrasco, né? A gente pega uma tampa, só não pode ser daquelas tapoer caras, né? Lembra que a irmã falou no ano passado, né? E a gente fica lá. Não é assim? A gente tem que fazer isso, amados. Quando a gente percebe que a chama está se apagando ali, a gente vai lá e sopra, abana, olha para a sua vida. Se você está sentindo, amado, que a sua vida ela está assim, a sua chama está se apagando, clama: Senhor, abana o seu Santo Espírito em mim, sopra o seu poder sobre a minha vida, não deixe a minha chama se apagar, aquece, não me deixe que eu fique morto, mas tira, Pai, tira tudo aquilo que está tirando a minha capacidade de encandecer, de pegar fogo, incendeia a minha vida. É isso que nós precisamos como igreja.
É uma igreja de maduro. Tome essa igreja que está na palavra do Senhor. Essa igreja da qual Jesus falou. Tome essa igreja como exemplo daquilo que você não deve deixar acontecer na sua vida. Porque um dia nós estaremos lá, frente a frente com Jesus, diante dele. E ele vai chegar para nós e vai dizer assim: como é que foi a sua vida? Você pregou pelo Evangelho? Você vestiu aqueles que estavam nus? Você fez o que você foi chamado para fazer? Ah, não, Senhor Jesus, estava ocupado assistindo a novela das 8. Será que você vai querer que isso aconteça? Ah, Jesus, eu estava ocupado fazendo isso, aquilo outro que eu considerei mais importante. Não façamos assim, amados, mas busquemos o verdadeiro avivamento das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos orar de forma bem rápida para que o Senhor avive a sua obra nas nossas vidas. Fala com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu santo e poderoso nome. E como igreja, Senhor, nós nos apresentamos diante de ti. Como igreja, Senhor, comunidade. Como igreja, Senhor, pessoas individualmente. Nós nos prostramos na tua presença e clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha mudar a nossa sorte, mudar, ó Deus, os nossos caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós possamos ser incendiados do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que ter um relacionamento íntimo contigo, Pai, é algo imprescindível nas nossas vidas, ó Deus, que cada um de nós possa crescer, ó Deus, em intimidade contigo. Pai, nós queremos também ver o teu sobrenatural sendo derramado nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, ver também o milagre, Pai. Queremos ver a manifestação sobrenatural do teu Santo Espírito agindo, Senhor, mais e mais igreja, mais e mais na vida de cada um de nós. Mas nós sabemos, ó Pai, que isso começa em nós, começa, ó Deus, em cada um. Que o Senhor possa agora derramar um fogo, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Um fogo, ó Deus, que cure todo mal, toda enfermidade. Um fogo, ó Deus, que quebre, que queime todas as cadeias, ó Pai, que tem trazido o seu povo cativo. E quebre, ó Deus, todas as cadeias que o inimigo tem colocado na vida do seu povo. Pai, em nome de Jesus, o seu povo possa crescer e possa, ó Deus, ser chamado de um povo que se chama pelo teu nome. Um povo, ó Deus, que está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo do Espírito, Pai, que está a transbordar, que está, ó Deus, a incendiar aqueles que estão do lado, seja no trabalho, na escola, na igreja, em casa, em todos os lugares. Pai, eu profetizo a tua bênção em nome